Agora nós seremos abençoados pela devocional dada pelo nosso irmão presbítero João Lucas. Bom dia, meus amados, graças e paz, Senhor Jesus, amém? Peço que os irmãos abram a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. A palavra do nosso Deus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos orar brevemente. Nosso Pai, agradecemos, Deus, porque podemos ler a tua palavra e encontrar nela o fato de que o Senhor é um Pai amoroso, misericordioso e que o Senhor cuida de nós. Abençoa-nos, como o Senhor tem nos falado através da sua palavra, para que a gente aprenda com o Senhor no dia de hoje. Abençoa-nos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu acredito que nós não damos o devido valor à oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A famosa oração do Pai Nosso, né? Porque ela começa com as palavras Pai Nosso. Em geral, a gente sabe essa oração de cor, a gente ensina as crianças pequenas, né? As crianças sabem orar o Pai Nosso. Às vezes até de vez em quando a gente ora em casa, ora um almoço de família. De vez em quando tem algum católico, a gente ora um Pai Nosso ali no almoço, né? Eles querem rezar o Pai Nosso, a gente ora junto. Mas diferente dessas outras tradições cristãs, a gente não dá uma grande ênfase a essa oração que o Senhor nos ensinou. E isso é um fato triste, porque essa não é uma oração qualquer. Essa não é uma oração qualquer, ela carrega a dignidade do seu próprio autor, que é Jesus Cristo. Como bem observou um puritano chamado Thomas Watson, existe lá Cantares de Salomão, que a gente chama de Cântico dos Cânticos. Se existe o Cântico dos Cânticos, essa deveria ser a oração das orações, esse puritano diz. E ainda assim a gente frequentemente ensina para os outros, mas pouco a gente medita no significado profundo da oração que Jesus nos ensinou. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos, especificamente só nesse primeiro versículo da oração, que fala do Pai Nosso que está no céu. Você já percebeu como a gente, com todas as figuras de autoridade, a gente usa pronomes de tratamento específicos? A gente aprende na escola, né? Para o Papa as pessoas falam Vossa Santidade. Para um juiz, Vossa Excelência. Para um cardeal, Vossa Eminência. Para um reitor de universidade, você vai mandar um documento, você tem que dizer Vossa Magnificência, para um reitor de universidade. Para príncipes e rainha, Vossa Alteza. Para reis, Vossa Majestade. No entanto, é notável, né, que Jesus, sendo o próprio Deus, escolhe ser chamado simplesmente de Pai. Simplesmente de Pai. E não só isso, esse pequeno versículo ele nos introduz a dois lados da mesma moeda. Note que é dito, Pai Nosso que estás no céu. O Pai Nosso expressa a graça, a bondade do Senhor, enquanto nos céus manifesta a glória, a grandeza de quem Ele é. Esses são dois aspectos da divindade de Deus. Ele ao mesmo tempo é nosso Pai e Ele está nos céus. Ninguém mais pode ser nosso Pai e está nos céus a não ser o próprio Deus. Então essa combinação Pai Nosso que está nos céus estabelece um equilíbrio perfeito que evita dois extremos que são comuns na nossa vida. Seja ver Deus como um sentimento, um puro sentimentalismo, como Deus está entre todos nós, Deus é o amor que tem entre nós, isso que é Deus. Ou o outro lado de ver Deus como impessoal, como distante. Veja que nós estamos tão acostumados a dizer que Deus é nosso Pai, que nós frequentemente falhamos em perceber o quão radical e o quão importante isso é para as nossas vidas. Lá em João, os fariseus buscavam matar Jesus
por ter desrespeitado no conceito deles o sábado, mas também João 5,28 vai dizer que eles queriam matar Jesus porque ele dizia ser Deus, o seu Pai. Isso era motivo de os fariseus quererem matar Jesus. Chamar Deus de Pai não era algo trivial no conceito do primeiro século. Era uma afirmação muito categórica sobre a natureza do relacionamento que nós temos com Deus, entre Deus e os seus seguidores. Então Deus, Ele é nosso Pai, em dois sentidos fundamentais. Primeiro, pela criação. Lá em Atos, Paulo está pregando para os atenienses, ele vai dizer que todos nós somos dele geração, ou dele descendência. Ou seja, nós somos, de certa forma, filhos de Deus, porque todos fomos gerados à imagem e semelhança dele. Assim como um filho reflete o seu pai, nós também somos a imagem e semelhança de Deus, refletimos algo da natureza dele. Porém, isso é um sentido muito raso de como Deus é nosso Pai. Existe um sentido muito mais profundo, que nós somos filhos de Deus pela regeneração e pela adoção que ocorre através da fé em Cristo. João 1, o 12 e o 13, vai dizer lá: mas todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Portanto, como o Gálatas vai dizer para nós, todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que a Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai. Não apenas porque todos nós somos criados por Ele, porque todo mundo é, o ímpio também é criado por Deus, mas porque existe um relacionamento especial que nós estabelecemos com Ele através da adoção como filhos. De todos os termos honoríficos, todos os termos de honra, de respeito que Deus podia ter escolhido, Ele podia ter, Cristo, colocado a oração no Pai Nosso, como nós começássemos como: ó grande majestade que está nos céus, ó grande juiz que está nos céus, ó grande divindade que está nos céus. Mas Jesus escolheu Pai, o Pai nosso que está nos céus. Um outro puritano, Thomas Manton, ele faz uma observação bastante perspicaz. Os hipócritas no último dia vão dizer: Senhor, Senhor. Mas Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso. Interessante isso, né? Por isso que João vai dizer lá em 1 João que nós devemos ver o grande amor que o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E não só a ponto, ele continua, mas de fato somos filhos de Deus. Não apenas somos chamados, mas somos feitos filhos de Deus. Que maravilha que é pensar nisso, né? Como a gente passa batido por essa grandiosa verdade que Deus colocou na oração que Ele nos ensinou. Que maravilha que é pensar que o Deus do universo, que não precisa de nada, não precisa de nós para qualquer coisa, escolheu nos criar, escolheu nos chamar para si, nos adotar como filhos, e o Deus do universo quer que nós o chamemos de Pai. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. E veja, eu estava conversando com algumas pessoas da nossa igreja no dia de ontem, e uma delas notou que muitas pessoas têm dificuldade de enxergar Deus como Pai, porque não tiveram uma boa relação com os seus pais terrenos. A gente olha para Deus e pensa: se meu pai não é amoroso, se meu pai não é paciente, se meu pai não é presente, como é que Deus vai ser? Como é que pode ser que Deus, sendo um pai, vá ser diferente do meu pai, que é quem eu conheço? Isso é um problema na linha de raciocínio, porque isso inverte a ordem das coisas. A gente passa a olhar Deus equiparando e tendo como base o nosso pai terreno, sendo que é o contrário. A relação é o contrário. É o nosso Pai do céu que é quem é a base para a nossa relação com o nosso pai terreno. Deus é o padrão dos nossos pais terrenos, não os nossos pais sendo o padrão de Deus. E o puritano Thomas Watson, que eu já citei anteriormente, ele descreve Deus como o Pai Supremo. Ele dá algumas razões que eu acho legal listar aqui. Por que que Deus é o nosso Pai? Isso traz tanto conforto. Primeiro, que Ele é perfeito em todos os seus atributos. Deus não tem falhas, não tem limitações,
não tem dificuldades como os pais humanos têm. Deus é perfeito e por isso Ele é o melhor pai que pode existir. Segundo, porque Ele é infinitamente sábio. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe nos consolar nos momentos que nós precisamos de consolo, mas Ele sabe também quando a aflição vai ser bom para nós. Quem é pai ou mãe sabe que nem todo ralado no joelho precisa de remédio, né? Nem todo ralado no joelho precisa de um mertiolate, nem todo dor de cabeça precisa de uma injeção. Existem coisas que são necessárias que nós passemos, e Deus sabe exatamente o tratamento para cada situação da nossa vida. Deus sabe nos consolar e Ele sabe permitir a nossa aflição. E além disso, Deus é o Pai mais amoroso possível. A Escritura não apenas diz que Deus tem amor, mas que Deus é amor. Ou seja, o amor não é apenas um adjetivo, não é apenas algo adicionado a Deus, mas é a própria essência de quem Deus é. Deus é amor. Portanto, Jesus quer que nós enxerguemos a Deus como um Pai amoroso, como o Pai amoroso. Deus também é um Pai que nos presenteia com bênçãos incontáveis. Deus não nos dá apenas nossas necessidades básicas, que Ele dá, nosso pão de cada dia, mas Ele nos dá rios de alegria, prazeres sem fim, como vai falar lá no Salmo 16. Pais terrenos, por mais que eles queiram dar tudo o que o mundo possa oferecer para os seus filhos, existem limites, né? Um pai vai esgotar os seus recursos se ele der tudo aos seus filhos, mas o nosso Pai do céu nos presenteia com bênçãos que não têm fim. As insondáveis riquezas de Deus são infinitas e Ele dá abundantemente aos seus filhos. Então, por mais que um pai terreno possa dar algo para seus filhos, o nosso Pai do céu nos dá muito mais, e Ele não perde com isso. Ele não é sacado como um limite de uma conta. Deus é infinito e Ele pode nos abençoar sem limites. Por isso Ele é um pai que presenteia os seus filhos. Mas aqui, meus irmãos, eu acho que o aspecto mais extraordinário que o Thomas Watson lista aqui, eu acho que é o mais importante para todos nós, é o como Deus é extraordinário como um pai. A paternidade divina tem a capacidade de transformar os seus filhos, coisa que nenhum pai terreno consegue. Quando um filho toma o caminho errado, toma uma atitude errada, começa a andar com pessoas erradas ou a agir de forma pecaminosa, um pai terreno pode no máximo dar um castigo, aconselhar e orar por ele. Já Deus não apenas nos adota, mas Ele também muda os nossos corações. Ninguém está tão endurecido ou espiritualmente morto que Deus não possa transformar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Deus é um Pai que pode nos transformar. Portanto, essa compreensão de Deus como nosso Pai, meus irmãos, nos leva a concluir que Deus faz tudo para nós em amor. Quando Ele nos dá prosperidade, seja um bom trabalho, saúde, uma herança, essas bênçãos vêm acompanhadas do seu amor. É como se Deus dissesse: toma esse trabalho bom, mas leva o meu amor junto. Toma a saúde, mas leva o meu amor junto. Toma essa herança, mas leve o meu amor junto. Da mesma forma, quando Deus nos disciplina, Ele também faz por amor. Ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Assim diz o Senhor. Então, assim como um pai que é amoroso não permite que o seu filho pequeno corra no meio da rua, como a gente vê aqui quando acaba o culto, os pais correndo atrás das crianças para que ela não corra por meio da rua com medo de ser atropelado, nosso Pai também nos disciplina, nos coloca limites, mas Ele mesmo em sua disciplina nunca nos deixa de olhar com amor. É como se Deus dissesse:
receba essa disciplina, mas leve o meu amor junto. Por último, meus irmãos, nós vemos Deus como Pai até no seu silêncio. Existem momentos que Deus parece ficar silencioso, né? Que a gente não ouve a voz de Deus. Parece que Ele está longe ou está distante. Muitas vezes, Deus fica em silêncio em razão do nosso pecado. Assim como uma criança que chega para o pai, e o pai não quer muito conversar com aquela criança, para que ela passe a entender o peso daquilo que ela fez. Mas esse silêncio não é sinal de abandono. Um pai que fica mais quieto para que o filho perceba o que ele fez, não deixou de o amar, não deixou ele de lado, não o abandonou. Deus promete lá em Isaías 54, ele fala com Israel, e ele diz que por um breve momento eu te abandonei, mas com grande misericórdia tornei a te acolher. Aí ele diz assim: num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor. Por um breve momento te abandonei, ou seja, um breve momento, mas com misericórdia eterna me compadeci. Os momentos que Deus se silencia não chegam perto da eternidade do amor, da infinidade do amor que Deus tem para com seus filhos. O silêncio de Deus nos mostra que Ele é Pai, e nos mostra que Ele trabalha conosco com amor. Veja que para o orvalho que alimenta as plantas chegar, não pode ficar só o dia inteiro, né? Precisa ficar à noite, o orvalho só vem durante a noite. O arco-íris, símbolo da aliança de Deus, só aparece depois do quê? Da chuva, em que as nuvens encobrem o sol. Da mesma forma, os aparentes silêncios que encobrem temporariamente Deus nos fazem refletir, nos fazem alinhar o nosso coração, para que aí a gente tenha um relacionamento mais profundo com Deus. Então, se Deus está em silêncio, Ele quer que você se volte a Ele como Pai amoroso que Ele é. Deus ser um Pai, meus irmãos, é um convite constante para o nosso arrependimento, para a nossa reconciliação. Mesmo que a gente seja como filho pródigo, tendo fugido à casa do nosso pai, desperdiçado a nossa herança, gastado todas as bênçãos ricas que Ele nos dá, ainda assim Ele vai nos receber de braços abertos quando nós retornarmos. Seus pecados são muitos, sua ferida parece grande demais para ser curada. O Senhor ainda responde, como Ele fala lá em Isaías: ainda que os pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Jesus começa a oração que Ele nos ensina, chamando Deus de Pai, porque existe mais conforto, se nós pensarmos, em chamar Deus de nosso Pai, do que haverem 10.000 outras palavras que nós pudéssemos elaborar. Nós temos um Pai para quem orar, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a orar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo, para apresentar as nossas orações. Por isso, como Hebreus vai dizer lá, nós podemos nos aproximar confiadamente do trono de graça. O trono de graça, onde está sentado não um juiz, mas o nosso Pai. O puritano Ezekiel Hopkins, o terceiro puritano, nota algo interessante. Esse é um dos meus versículos favoritos, 1 Pedro 5:7. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que, no tempo oportuno, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Note aí que o texto não diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, para que Ele possa cuidar de você. A gente poderia dizer isso, né? Jogue a sua ansiedade sobre Deus, porque aí Ele vai cuidar de você. Não, meus irmãos, a palavra nos diz: lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem no presente cuidado de vós. Ele já tem cuidado de nós. Nossas preocupações, nossas ansiedades são, em última análise, irmãos, infrutíferas, desnecessárias, pesadas, elas nos sobrecarregam. É como uma criança que se preocupa com a comida de todo dia,
quando ela tem um pai e uma mãe que o provém, quando ela tem alguém cuidando dela. Nós temos um Pai no céu para quem nós devemos orar. Nós podemos fazer isso com confiança de que Ele já cuida de nós. Portanto, sempre que nós oramos e nós dirigimos a Deus, nós temos que pensar nele como nosso Pai, e um Pai diferente, que está nos céus. E esse é um lembrete, para que a gente se aproxime não de uma autoridade distante, não de um juiz severo, mas sim de um Pai amoroso, que deseja o melhor para os seus filhos. Não é à toa que, dentre todas as formas possíveis de Jesus se dirigir a Deus, Ele escolheu justamente essa: Pai Nosso, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor Deus, nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina a amar e a Te enxergar como um Pai, mesmo que muitas vezes o nosso Pai terreno não tenha refletido o caráter de quem o Senhor é, mas o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso para nos guardar e fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, sonhamos, tudo aquilo que está no nosso coração, o Senhor vai fazer muito mais e muito melhor, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti e Te enxergar como um Pai que nos ama. Nos abençoa, Deus, nesse dia, abençoa a nossa aula de escola dominical, que eu Te peço e te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém.